Bom, e agora nós vamos falar sobre violência contra a população em situação de rua. Uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, o NECRIV, da Universidade Federal de Goiás, apontou que 61 moradores de rua foram mortos em Goiânia nos últimos 3 anos. O estudo foi feito em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e analisou mortes que ocorreram de 2012 a 2015. Para falarmos mais sobre esse assunto, a violência contra a população em situação de rua, nós conversamos agora com o Guilherme Borges, que é vice-coordenador do NECRIV, doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e também membro goiano de direitos do Observatório Goiano de Direitos Humanos. Olá, Guilherme, muito obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com você. Bom, para começar, qual que é o perfil da pessoa em situação de rua? A maioria de homens, mais ou menos qual idade que eles têm e quais os fatores que levam uma pessoa a ir morar nas ruas? Camila, hoje a população em situação de rua em Goiás, nós fizemos o censo em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, da Prefeitura de Goiânia. Nós constatamos que a maior parte da população em situação de rua é homens negros, com escolaridade baixa e, ao mesmo tempo, é uma população extremamente vulnerável a diversos tipos de violência. O que tem levado as pessoas em situação de rua, e aí no caso de Goiânia, porque é preciso contextualizar os espaços sociais, a pesquisa constatou que é, sobretudo, a busca de oportunidade melhor. Então, a questão de trabalho e a questão de tentativa de arranjar um local, uma cidade, onde eles possam ser assistidos, é o que tem levado essas pessoas a buscarem Goiânia e nem sempre, por conta dessa realidade, das dificuldades sociais, elas não têm obtido sucesso e, consequentemente, têm se tornado pessoas em situação de rua. Então, a maior parte dessas pessoas que acabam nas ruas, elas vêm de outras cidades ou de outros estados e, chegando aqui, não conseguem alcançar o que almejavam? Sim, tem isso e temos que somar outros fatores também. Por exemplo, hoje, quando a gente coloca a própria violência doméstica, que tem levado adolescentes, crianças a estarem em situação de rua, mulheres também por conta dessa questão. Não podemos negar também da importância de substâncias psicoativas, e aqui eu acho que vale ressaltar e colocar como pontual a questão do álcool, que na pesquisa constatou que é a principal substância que está na interação social deles e que tem dificultado também, muitas vezes, dessas pessoas se inserirem novamente na sociedade. A dependência química é um fator problemático, mas que também deve ser pensado com cautela. Então, mais do que algum tipo de droga ilícita, o álcool ainda Sim. faz muitas vítimas entre essa população. Sim. Na pesquisa a gente constatou e deparou, ao fazer entrevistas, o censo da população em situação de rua foi realizado em Goiânia, tanto com pessoas que estavam em situação de rua, na rua mesmo, e aqueles que estavam em abrigos sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social. E a gente deparou que muitas daquelas pessoas que estavam em situação de rua e que não estavam sendo assistidas por esses órgãos públicos, tinham dificuldade de acessar a eles justamente porque eram dependentes de alguma substância ilícita. E, normalmente, esses locais onde abrigam essas pessoas exigem que eles não utilizam. Então, ao mesmo tempo que você consegue incluir uma parte desse grupo vulnerável em situação de rua, por outro lado você exclui. E aí há uma tentativa de higienização que tem levado essas pessoas a comunidades terapêuticas, sobretudo nos interiores do estado, e aí em região de Jataí, de entorno de Brasília, o que tem causado dificuldade das pessoas se reintegrarem novamente em Goiânia, já que fica afastado de famílias, fica afastado de pessoas que poderiam dar uma assistência maior para a vida deles e eles reintegrarem a sociedade, tanto no mercado de trabalho quanto na própria família. Agora, falando mais especificamente da violência, Sim. A gente acompanhou uma onda de assassinatos desde 2012 de vários moradores de rua, na época com várias intervenções, até mesmo federais, para a investigação Sim. desses casos, fala da própria ministra dos Direitos Humanos na época em relação a isso. E também hoje mesmo a gente viu um caso no Mato Grosso de um homem que atropelou propositalmente um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, né, melhor dizendo. O que gera essa violência, essa marginalização ainda maior dessas pessoas que já estão em dificuldade? Não existe um fator causal, são diversos fatores que propiciam a essa violência contra essa população.
Uma primeira que a gente pode pensar é a violência da estigmatização. Essas pessoas já estão colocadas à margem da sociedade e a própria maneira como a vizinhança lida geralmente com a população em situação de rua já é violenta. Mas aí essa questão da violência ela se agrava justamente por questão da vulnerabilidade, porque ela está sugestível e mais condicionada a drogas, a violência múltiplas. Tanto violência entre eles, porque a própria sociabilidade do consumo exacerbado de álcool pode levar a isso e outras drogas. Eles estão vulneráveis à situação de violência policial, porque eles não são vistos como cidadãos de bens, entre aspas, e ao mesmo tempo, entre aquelas pessoas em situação de ruas que se tornaram dependentes de drogas, e aí a gente encontra uma outra variável também, que aí eu constatei na minha pesquisa de mestrado, que é justamente a própria ilegalidade da substância psicoativa precisa criar outras maneiras de regulamentar esse mercado. Então, aqueles que devem acabam sofrendo algum tipo de sanção, entre elas a violência física e muitas vezes, como a gente constatou, em 4 a 5 anos mais ou menos, 61 mortes de pessoas em situação de rua em Goiânia. Isso sem contar outros fatores, por exemplo, dessas 61 pessoas que morreram em Goiânia, que estavam em situação de rua, no número total da pesquisa achamos 351. Isso corresponde a 17% dessa população, se a gente fazer uma análise comparativa. E além dessas pessoas que sofrem esse tipo de violência, que são levadas a essas comunidades terapêuticas, nós temos um outro número também, que é preciso ser analisado e estudado, das pessoas que estão inseridas no sistema prisional, por cometer pequenos delitos ou mesmo participar de rituais de tráfico, onde para sustentar o próprio vício, acaba integrando o comércio e é detido. Como a gente sabe, existe uma grande margem de pessoas que estão no varejo desse tráfico que têm sido levadas à prisão. Bom, para a gente finalizar, em relação às políticas públicas para essa população, para que essa população seja reinserida no mercado de trabalho, na vida, na família, existe alguma política que seja efetiva em Goiás? O governo tem se preocupado com essa população, que tem aumentado também nos últimos anos, e a violência contra ela também? Como eu disse, existem algumas políticas e muitas delas dadas pela luta do movimento social que vem há tempo. O Comitê Pop Rua, que tem se consolidado, se fortalecido a partir do momento que conseguiu se concretizar hoje na Avenida 10, aqui perto da Praça Universitária. Desculpa. Mas ainda a gente vê uma dificuldade porque as políticas são muito fragmentadas. A própria tentativa de reinserção deles tem que se dar de forma múltipla, pensando não só no mercado de trabalho, mas agregando a família na participação deles. E, ao mesmo tempo, também temos que pensar que as políticas públicas devem atender às demandas dessas pessoas, de maneira que elas consigam e sintam a vontade de participar das políticas públicas. Bom, muito obrigada pela presença, Guilherme. Obrigada por esclarecer e falar desse assunto que às vezes a gente nem nota muito, né, na sociedade. As pessoas não falam muito sobre essas pessoas tão marginalizadas, mas a gente com certeza vai continuar falando desse assunto. Ok, obrigado a todos e boa noite. Você quer divulgar o site, Guilherme? Sim, eu quero divulgar o site do NECRIV, www.necrive.cienciassociais.ufg.br. Tá certo. Muito obrigada, Obrigado viu? a você.